E mais ainda, digamos que a gente faça as atividades da lição 1. Então, na hora que a gente for realizar as atividades da lição 2, né? Então, você tem que pensar assim, o que o aluno viu na lição 2? O que está na lição 1, né? É uma sequência. Então, tem que ter em mente essa maldição do conhecimento, né? Não usar conhecimento do futuro para resolver coisas que estão sendo trabalhadas no momento. Como a gente viu na primeira oficina, para cada atividade, vocês vão realizá-la, pensando num aluno que está aprendendo pela primeira vez, e logo em seguida, a realização da atividade, tem um formulário pequeno de avaliação, e aí sim eu gostaria que vocês trouxessem toda a sua experiência, né? Tudo que você sabe, toda a sua crítica para avaliar o material, né? Dando sugestões, fazendo observações, etc. Né? A Cláudia já colocou aí, né? Eu acho que para essa oficina funcionar, para de fato você ter um aprendizado, né? Você tem que, se você está com uma angústia, se você está com uma pergunta, você tem que fazer, não pode ficar tímido, não pode ter medo de perguntar, né? Tem que perguntar, porque é perguntando que você aprende, né? Estamos todos entre amigos aqui, então eu criei esse formulário aí, estava até errado da última vez, né? O certo é tenho pergunta, bit.ly tenho pergunta. Você pode fazer sua pergunta de forma anônima, então não se identifica. Pode colocar lá a pergunta que for. A Cláudia vai estar monitorando, e eu vou estar, na medida do possível, monitorando aqui também. Eu acho muito importantíssimo que você surgiu uma dúvida, mesmo que pareça boba, né? Tá certo? Você coloca aí, compartilha, porque com isso você se desenvolve profissionalmente, sem contar que a sua dúvida pode ser a dúvida de seus colegas, né? Seus colegas também podem contribuir na discussão. Vou começar, então, com a reflexão sobre a prática a partir do que nós fizemos na primeira oficina. Então, já com o que a gente fez na primeira oficina, eu elenquei algumas perguntas, né, que eu acho interessante a gente refletir e pensar, né? Então, não sei se vocês lembram, mas as 3 primeiras atividades da lição 1 do livro aberto de frações, a primeira trata de uma barra de chocolate, então o modelo abstrato seria um retângulo, né? O segundo trata de colegas, né, amigos, numa pizzaria dividindo pizzas circulares. Então, o modelo abstrato aqui seria o disco, um círculo, né? E aí, o terceiro era a menina que queria fazer enfeites, pendurar enfeites. Aí ela ganhava um pedaço de barbante, né, que tinha que cortar, né, para pendurar os barbantes de forma que todos ficassem, quando pendurados, ficassem na mesma altura, né? E, bom, por que isso? Isso é de maneira proposital, não foi feito por acidente. A literatura científica diz que é importante que o aluno tenha contato, vivencie atividades com frações, usando modelos diferentes. Então, a gente tem 3 modelos típicos aí, né? O retangular, o circular e o linear. Aí, o que eu pedi para vocês é que vocês dessem uma olhada no material de vocês, né? Então, na apostila, no livro didático que vocês usam, né? E aí, para dar uma avaliada, né? Fazer uma reflexão sobre a prática, que é o quanto de variedade há no material que você analisou, né? Eu vou compartilhar aqui as respostas de vocês, né? Aqui, cadê? Aqui. Então, vou parar de compartilhar aqui meu PowerPoint. E vou compartilhar essa telinha para vocês poderem ver a resposta dos colegas. Está tudo anônimo, tá certo? Então, ainda estou dando permissão aqui, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho.
qual que é? Essa aqui, eu acho. Então, vamos ver a resposta de vocês para essa pergunta, né? Então, será que existe uma variedade de modelos, né? Então, 39 de vocês responderam. Nós temos aí mais do que 39 pessoas na sala. Então, quem puder responder, olha no chatzinho aí, né? Que tem um endereço para você responder, né? Então, aqui, geralmente, circular e retangular. Aí tem professoras iniciantes que ainda não começaram. Na maioria, barras e círculos. Modelo linear não é usado, é a minha suspeita. Papel, régua, material. Não aparecem modelos lineares, né? Aí tem gente que disse que trabalha com os 3 modelos. Não aparece o linear. Essa, para mim, é a constatação. O modelo retangular, o modelo circular aparece muito, mas não o modelo linear. Um de vocês respondeu que não conhece o modelo linear. Então, esse modelo linear é um modelo do tipo um barbante, um segmento de reta. É uma coisa que é unidimensional, né? Então, o disco é bidimensional, o retângulo é bidimensional. Se você olha para uma caixinha de litro de leite, isso é tridimensional, né? É um modelo tridimensional. Um modelo unidimensional é algo que tem uma dimensão, é uma linha, uma curva, né? Uma coisa de dimensão 1. E eu repito, né? Repito o que eu falei lá na última vez. Por que o modelo linear é importante, né? Por que ele é importante? Por que ter uma coisa que é unidimensional, que é uma linhazinha, que é uma curvazinha, é importante de ser trabalhada aqui? Pelo fato de que um modelo linear que vai aparecer no futuro, está lá na BNCC, apareceu agora na BNCC de forma explícita, né? Nos PCEs não estava tão de forma explícita, mas agora na BNCC está de forma explícita, é a questão da reta numérica, né? A reta numérica é o modelo por excelência para transformar a fração em número, para você abstrair fração de objetos, para isso virar um número. Sem contar que a reta numérica, ela é usada depois, para frente, para todo tipo que é gráfico, né? Então, você vai fazer um gráfico, olha lá no jornal, tem um eixo, né? Que quando representa alguma quantidade, é uma reta numérica, e se você está contrapondo com outra variável numérica, você tem um outro eixo no Y, né? Então, os modelos lineares são importantes, não sei se vocês já tinham, né, ganhado consciência disso, por conta da reta numérica, e a constatação que a gente está fazendo aqui é que os livros didáticos, pelo menos, né, não têm dado muita atenção a modelos lineares quando vão ensinar frações, né? Eu vou mostrar daqui um pouquinho um livro do PNLD, aprovado recentemente, já alinhado com a BNCC, né? E nós vamos ver como que, primeiro, não aparece modelos lineares, e quando é para falar para a reta numérica cai do céu, de repente, né? De sopetão, pá, reta numérica. Não há um preparo gradativo no uso de modelos lineares, né? Ok? Humberto, uma pergunta aqui. Sim. A professora pergunta, ela diz que fez as atividades na semana passada pelo e-mail institucional, aliás, pessoal, e hoje pelo institucional. Ela pergunta se tem problema. Só informando que não, né? Para o Humberto, as respostas são anônimas, né, Humberto? Isso, exatamente. E para a gente, na Secretaria de Educação, nós vamos depois enviar o formulário com a lista de presença. Então, a participação de vocês pelo institucional ou pelo pessoal no curso não faz diferença. Beleza. O de barras é o que impera.
dá-lhe chocolate, né? Normalmente não. O linear é pouco usado, né? Então, ó, para vocês pensarem aí na prática de vocês, né? Será que não vale a pena trazer pelo menos um exemplo de um modelo linear, né? Esse exemplinho que é apresentado no livro aberto dos enfeites, né? Ele é muito interessante para introduzir esse modelo linear, sem contar que ele é lúdico, né? Você montar lá as estrelinhas, pendurar, ver que estão todas na mesma altura. E estar na mesma altura é a contrapartida de estar dividido em partes iguais, né? É uma outra maneira de você ler dividido em partes iguais para poder você falar numa fração, né? Certo? Então, acende uma luzinha aí, pensa um pouco, né? O que eu vou fazer agora para vocês é mostrar capítulos de frações, que ensinam frações, de livros didáticos, né? Então, eu tenho alguns livros didáticos que eu digitalizei, outros eu encontrei na internet, né? Moderno, só encontrei um, que é da Moderna, né? Mais recente, só encontrei um, mas eu acho que é instrutivo a gente passar os olhos nesses livros didáticos que são do quarto ano. São todos os livros do quarto ano, são os capítulos que introduzem pela primeira vez para os nossos alunos e alunas o conceito de fração. Então, eu vou parar de projetar essa telinha, vou compartilhar a minha tela inteira e vou mostrar, vamos passar os olhos, tá certo? Em como, né? Como que é o jeitão de capítulos de livros didáticos que tratam do assunto de frações. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela toda. Your entire screen. Sim. Vocês vão estar se vendo aí, possivelmente. Agora eu vou aqui abrir meu PDF. Ó. Esse aqui é o livro da Moderna, né? Então, já está naquele modelo novo, né? Onde o material do professor, ele fica no canto, assim, né? Fica do lado ou embaixo e uma cópia da página do aluno fica mais centralizadinho aí, né? Então, veja, ó. Circular, hexágono. Eu notei que as pessoas usam muito hexágono. Aqui tem até um formato bem diferente, né? Coraçãozinho, bem lúdico. Formato de L, né? Estrelinha. Então, assim, em termos de variação de modelo, eu achei esse livro bem interessante, né? Mas, de novo, como muitos de vocês observaram, o modelo linear não aparece. Ele só aparece quando você vai falar na reta numérica mesmo. Então, não há um preparo anterior, né, gradual, em modelos lineares. Quando você vai usar o modelo linear por excelência, que é a reta numérica, ele cai assim de paraquedas a primeira vez. Então, isso eu achei... poderia ser melhorado, né? Poderia ser melhorado. Então, para vocês passarem os olhos aí, tá certo? Esse é um outro livro, é o livro da coleção Porta Aberta, do Centurion, né? Então, aí, números fracionários, a pizza onipresente, ok? Aí tem os modelos, tá certo? Fala do tempo, fração de tempo. Olha, pentágono, triângulos, né? Hexágonos. Então, assim, tem uma variedade de representação também. Sendo que esse livro do Centurion, ele é antigo, né? Ele não é desse último PNLD, é do PNLD anterior. Mas há uma variedade também de modelos. Agora, o modelo linear, aqui apareceu uma fita métrica, né? Mas bem depois, não é na introdução, e já associando com medidas, né? Dinheiro. Então, assim, uma grande variedade também. Esse é o livro do Giovanni. Tá certo? Ele começa com isso aqui,
Aliás, isso aqui vai ser um exercício para reflexão que eu vou deixar para a próxima vez, né? Estão vendo essa imagem aí? Eu vou ter que aqui dar permissão para alguém. Não, já entrou. Estão vendo essa imagem introduzindo aí? Ó, já montamos um quarto do quebra-cabeça. Eu faria esse desenho diferente. Tem uma coisa que eu não gosto nessa introdução aí, né? E aí, analisar esse desenho vai ser a próxima reflexão para fazer aí, né? Tá certo? Mas tá aí, né? Modelo retangular, modelo de pizza sempre onipresente, né? Hexágonos aparecem com muita frequência, né? Dá para dividir em duas, em três partes, ó, pentágonos, octógonos, né? Então, em termos bidimensionais, os livros estão bem servidos, né? Até tridimensional, tá vendo aqui, ó, uma jarrinha, né? Ok? Não aparece o modelo linear. Esse é o livro do Munhoz, Nazaré e Toledo, também é PNLD antigo, né? Começa uma questão de corte interessante, tá? Que você vai dividir, né? Começa com conjuntos discretos, e aí aparecem as fixas, as barras, né? Então, é bem parecido aí. Tem os hexágonos. Hexágono é bacana por conta disso, né? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 6. Né? Que livro é esse? Esse é o livro do Silveira. A pizza aí, modelo circular, uma variedade também, né? Então, eu diria que está bem variado. Esse é o livro do Tosato. Ele mistura bem frações com representação na forma decimal, né? Ele usa menos modelos aqui, eu diria, né? Tá certo? É mais direto, é mais aplicado. Dinheiro ou medidas, né? Aqui eu vou apresentar um livro que foi escrito no Japão e foi traduzido para espanhol para que não orientais pudessem ler, né? Então, é interessante, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, em ver como outros países, né, tratam o ensino de frações, né? Então, é bem em cima de medidas, começa com um modelo linear já, diria, né? Tá certo? Tem uma coisa bem bacana aqui que eles ensinam, que é se você tem uma tira de papel, como que você pode construir uma régua, né? Indo de 1/3 e 1/3, 1/4 e 1/4. Então, começa com o modelo linear, né? Tá certo? Aí começam os modelos bidimensionais, né? Tridimensionais, inclusive, né? Já aparece ali a reta numérica. Mas veja, tem menos ênfase em coisas mais exóticas, como hexágonos, né? Ou octógonos, ou pentágonos, né? É muito daquele livro que eu falei que esse aqui, né? Ele já vai misturando aí já vai direto para o que interessa, que é fazer medida e contar dinheiro, né? Tá certo? Aqui começaram a aparecer os triângulos, né? Mas digamos, ele é mais tímido, né? Mais comedido nessa variação de objetos geométricos, né? Sendo que a literatura aponta, não, você tem que dar uma variedade mesmo. Ó. Coloca uma variedade para evitar figuras prototípicas, né? Porque se você usa um modelo só, uma representação só, o aluno pode acabar incorporando na definição de fração uma característica da representação e não do conceito que está representando, né? Certo? Aqui é um livro em inglês, usado nos Estados Unidos. É bem focado em problemas, né? É bem minimalista também, né? Tá certo? E aí tem os modelos circulares, os modelos retangulares, né?
Então, eu diria que, tirando o livro japonês, que foca, né? Que foca nas medições, já vai no modelo linear de cara, né? O modelo linear ele não é muito presente aí nas referências dos materiais do Brasil. Com relação a essa primeira reflexão, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou passar para o próximo. Não? Então, eu vou para o próximo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela de novo aqui. Humberto. Pois não. Nós percebemos que o Meet não está permitindo mais o acesso de todos os professores. Nós temos quase 250 inscritos e muitos estão tentando entrar e aparece que a sala está lotada. E aqui no registro, só 100 pessoas. Será que ele mudou a quantidade de pessoas? Talvez seja isso, hein, Cláudia? Pelo que nós percebemos, sim. Mas nós já estamos informando que vamos passar a gravação, tá? E para a semana que vem nós vamos verificar se, talvez, com todos acessando com o e-mail institucional, a gente consiga um maior número de pessoas na sala. Tá bom. Ou vou tentar pensar num plano B. Talvez a gente migre para o Zoom, né? Certo? Então, acho que isso sim, está limitado em 100, né? Que coisa. Isso mudou da semana passada para essa, né? Porque da última vez foram quase 160, né, pessoas inscritas, acessando aqui simultaneamente. Então, beleza, vamos tentar corrigir isso na próxima vez, né? Ou eu não sei, talvez, se vocês têm uma plataforma de vocês, né? Eu não me incomodo de usar a plataforma de vocês, se vocês tiverem uma que comporte mais pessoas, né? Que permita gravar. Não, né? Não, né? Então tá. Não. Então, assim, então acho que muito provavelmente a gente vai convergir para o Zoom, tá certo? A gente vai fazer as atividades no Zoom, tá bom? Mas aí eu vou passar as informações direitinho, tá legal? Chato isso, né? Poxa. Tem gente pedindo para entrar. Um de vocês sai, aí quem está na fila entra, né? Então, poxa, ok. Eu fiquei até agora pensando. Só lembrar realmente essa mensagem deu pessoas, então eu perdi todo isso de mim. Adriana, eu não consegui ouvir o que você falou, porque saiu picotado. Se você puder repetir, por favor. A Adriana que falou agora. Não? Adriana, envia um áudio no WhatsApp que eu repasso aqui para o Humberto, tá? Bom, ainda bem que estamos gravando, né? Vamos continuar, então. Vou aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar. Um segundinho só, pessoal. Bom, trouxe aqui uns desenhos. Sim. Tem um livro que eu achei um modelo linear, né? Um daqueles lá. Tem um exercício que é esse aqui, mas é mais para frente. Não é para introdução. Só achei um. Um dos livros que eu tenho, eu só achei um. Então, muito curioso isso, né? Reflexão sobre a prática 2.
No livro aberto de frações, a lição 1 foi toda apresentada sem o uso da notação matemática de frações. Por exemplo, 1/7. Não aparece 1/7. Essa notação matemática, ela não aparece na lição 1. Por quê? Porque a literatura científica aponta que essa notação matemática é um distrator que evita que a criança se concentre no conceito de fração, a saber, a divisão de unidades em partes iguais. Então, é melhor se concentrar no conceito primeiro, para depois, na lição 2, introduzir a notação matemática e, melhor ainda, mostrar para o aluno quais são as vantagens de se usar a notação matemática, né? Em geral, o senso comum, né, o imaginário coletivo, coloca a notação matemática como uma coisa ruim, né? Você vai ver aquelas imagens de matemática, sempre aparece alguém olhando para um quadro, cheio de fórmula matemática, com cara de triste e mão na cabeça, né? Então, dá a ideia que a notação matemática é ruim, né? Foi feita para torturar alunos, de fato não, né? Na lição 2 nós vamos conversar mais sobre isso. Se não fosse a notação matemática, a ciência não teria se desenvolvido na velocidade que se desenvolveu, né? A notação de fração, essa aqui, ela tem um propósito, né? Bom, e aí eu faço a pergunta. Analise o material didático que você normalmente usa para ensinar frações. Quando a notação matemática para frações é introduzida? Logo no início ou depois de quantas páginas, né? Então, nós vamos ver aqui, que vocês escreveram, aqui, a resposta de vocês. Logo no início, geralmente se apresenta 2 ou 3 folhas, depois se entrelaça os exercícios de fixação, depois de algumas aulas práticas. Eu não sei se ficou claro, né? Tá certo? Você vai começar a fração pela primeira vez, né? Aí, depois de quanto tempo, de quantas atividades, de quantas páginas no livro, você introduz a notação matemática? Quando que a criança vê a notação matemática pela primeira vez, né? Se dá uma introdução com receitas, primeiro introduz o conceito, no momento sem material didático, deve ser aquela professora que é iniciante. Nunca percebi essa preocupação. Esse depoimento é importante, porque significa que as reflexões estão sendo úteis, né? Teoria e prática juntos, depois de uma página, o material é usado no início, aparece logo no início, já dão o nome dos bois de cara, tá certo? É a minha percepção também, né? Logo de início, não depois de 128 páginas. Não, mas tem que ser assim, né? No capítulo de frações. Então, você olha lá, capítulo de frações, né? Vou começar a falar de frações. Quando que começa a aparecer a notação matemática, né? Logo no início, eu diria que é logo no início. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse livro da Moderna, que é PNLD, já aparece aqui, né? É como assim fosse um feitiço, né? Então, o que é fração? O que é fração? É a bendita da notação com um tracinho, com um número em cima e com um número embaixo, né? Aqui também, ó, já aparece. Essa é a segunda atividade, já aparece aqui a notação de fração, né? Tem o português, tem a língua natural, mas se coloca aí a notação de fração, né? Aqui também, ó, tá vendo, ó? 1/4. Aqui também, ó, 1/2. Aqui ele trabalha em paralelo com a representação na forma decimal. Aqui também, né, vocês não estão vendo, mas tá pequenininho aqui, ó. Aqui, ó, 1/2, tá vendo? 1/4. Então, é isso aí, né? E para mim ele aparece logo de início. Aí eu comento com vocês de que a opção no livro aberto, já que a evidência científica aponta que a notação matemática para fração é um distrator, né? Você levar 2 coisas, digamos, ao mesmo tempo, né? É complicado. O aluno articular o que é uma fração, dividir em partes iguais, etc. E a outra é ganhar proficiência no uso da notação. Então, são 2 coisas meio
Né? Então, um leão de cada vez, você mata um leão de cada vez. Então, você vai, primeiro entende o conceito, depois introduz a notação de fração. Né? Aí você pode estar argumentando, mas Humberto, a gente tem a nossa programação lá, não tem muito tempo de ficar trabalhando fração, não. Então, a gente tem que fazer tudo aí mais ao mesmo tempo. Essa é uma questão a se considerar, né? Essa é uma questão a se considerar. Não sei se disse no primeiro encontro, mas repito aqui, eu acho que a humanidade deveria parar, né? A BNCC deveria fazer isso, mas não fez, deveria parar e pensar o que é realmente importante, né? E dar mais tempo para trabalhar aquilo que é importante. Essa é a minha opinião, né? Se fração é um conceito fundamental e importantíssimo, dá mais tempo, porque ensinar e aprender fração pela primeira vez e aprender fração pela primeira vez não é uma tarefa simples, né? Alguém tem alguma... Humberto, Oi? Sim. Tem uma pergunta aqui. Pois não? A professora pergunta se a notação matemática não facilita a percepção do conceito. Eu vou dar o que a gente tem visto na literatura, né? Deixa eu mostrar por que essa notação é um complicador, né? Vamos olhar aqui para a notação matemática. Vamos olhar aqui para a notação matemática. Vem aqui, né? Ó, olha para 1/4. Então, assim, primeiro que vem uma novidade, né? A novidade é que, antes de fração, o que os alunos trabalhavam? Trabalhavam com números naturais. Talvez alguns números na representação decimal, né? Então, assim, mas são números. 15, 17, é um número por vez, né? É claro que 17, você pode pensar, é uma dezena mais 7 unidades, né? De fato, se você pensar um pouco, a própria representação decimal não é uma coisa trivial também, né? Tá certo? Não é à toa que a representação decimal, com os indianos, demorou séculos para aparecer. Se fosse tão imediato, teria aparecido antes, né? Mas ainda assim é um número. 13 maçãs, 45 ovos, é um número só. Na fração, aparecem 2 números naturais. Então, olha só, para você representar uma fração, que é um número, por si só é um número, você precisa manipular, considerar simultaneamente 2 números. 2 números. Isso já é complicado. Os testes que os cientistas, né, os educadores fazem com os alunos, é tudo baseado em evidência. É que nem vacina para Covid, né? Eles colocam 2 turmas, colocam uma turma, digamos, começando sem notação matemática, outra turma começando com notação matemática, né? Então, tomando placebo, tomando vacina, e aí ver como que cada turma desempenha. E, de fato, a evidência mostra que os alunos que têm um contato com a notação matemática para fração depois, né, tendem, né, a terem uma melhor apreciação do conceito, né? Como tudo em educação, como também na medicina, né, não tem remédio que seja 100% para todas as pessoas. O que eu estou falando é evidência estatística. Pode ter um aluno, 2 alunos na sua turma, que, de repente, na hora que você coloca a notação matemática, dá um clique, tá certo? E aí ele entende, né? É aquela história. Por isso que ciências sociais, ciências humanas, educação, são áreas muito mais difíceis do que a área de exatas. A área de exatas, né, sempre tem uma resposta única para tudo. Em educação, em ciências humanas, né, não tem uma resposta que funcione para todo mundo. Então, eu estou dando a lá medicina, a lá educação, né? Assim, os testes mostram que a grande maioria dos alunos, né, eles se beneficiam melhor com a introdução da notação de fração para depois, né? Sem contar que há essa novidade também, né?
Enquanto que antes você escrevia um número do lado do outro, né? Então, 14, você escreve 1 e do lado 4, né? Aqui você escreve um número em cima e outro número embaixo. Então, a notação deixou de ser linear, unidimensional, para ser bidimensional, né? Em cima e embaixo, direita e esquerda. Então, esses são vários elementos, né? Que apontam para a complexidade inerente a essa notação matemática, né? Mais alguma pergunta, Cláudia? Por enquanto não, Humberto. Tá. Então, vamos para a reflexão sobre a tática. Oi? Mais uma, sim. Mandaram sim. Agora. Humberto, o senhor considera que no 4º ano não deveria ser apresentada a notação, só no 5º? Isso eu não sei. Pois é, eu não tenho essa percepção e não pude perceber isso nos estudos que eu vi, né? Por quê, né? Deixa eu contar quais são as dificuldades nessa linha, né? Primeiro, que os estudos científicos, em geral, eles são bem específicos. Então, assim, você vê um estudo, fala, anotação de fração, né? Ou usar a fração como operador. Em geral, os estudos, eles são bem focados. É difícil você encontrar um estudo que olhe para o arco completo, dizer assim, vamos colocar uma proposta de como ensinar fração, né? Do início ao fim. Aliás, foi a proposta que a gente colocou no livro aberto aqui, né? Pelo livro aberto, mas é do tipo assim, é uma proposta, né? Não é que a gente tenha, nesse caso, apoio, né? Assim, científico dizendo, não, teve um estudo que apontou que tem que deixar para o 5º ano. A gente não tem isso. No livro aberto, isso está na lição 2. Então, entraria ainda no 4º ano, tá certo? Entraria ainda no 4º ano, né? E na lição 2, no nosso caso. Mas a gente não tem uma posição específica. Isso é um tema de estudo, né? Então, acho que vocês podem opinar, vocês podem contribuir, vocês podem divulgar o que vocês acham, né? A experiência de vocês. Porque a gente não tem essa vivência da sala de aula que vocês têm, né? Eu acho que seria interessante. Por isso, assim, a minha felicidade em estar conversando com vocês. Porque tem toda a questão de fato, o chão da escola que a gente não tem, né? Tá certo? Então, isso é uma questão. Sim. Eu vou complementar a resposta e até gostaria que você me corrigisse em alguma situação. O nosso currículo já inicia o conceito de fração a partir do 3º ano. Uhum. E uma coisa que eu costumo dizer muito para os professores, a matemática ela não tem limite superior, né? Uhum. Então, nós temos que ir dosando a atividade, observando a compreensão do aluno, e a partir do momento que nós percebemos que podemos avançar, não necessariamente precisa esperar o ano seguinte para fazer. Tá? Então, é mais ou menos a linha que eu procuro discutir aqui com eles. Uhum. Perfeitamente. Eu vou até complementar, né? Tem coisas assim... Deixa eu colocar uma questão para vocês pensarem relacionado com isso, né? A própria questão linguística, né? Então, a gente já teve debates lá na equipe do Livro Aberto sobre, assim, será que um aluno do 4º ano, ele vai entender essa palavra? Qual o tempo verbal que um aluno compreenderia, né? Então, você poderia usar subjuntivo, né? Por exemplo, formas subjuntivas. São questões, né? São questões. Quando que um aluno aprende uma palavra pela primeira vez? Né? E assim, eu vejo o Brasil muito atrasado nesse sentido. Se você vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem uma tabela de palavras do inglês, e a tabela diz assim, quando que tipicamente um aluno aprende, sei lá, uma palavra abstrata,
Quando é que o aluno aprende a palavra abstrato pela primeira vez? Né? Com quantos anos ele aprende? Tipicamente, né? Considerando assim um aluno típico na sua família, com tipicamente os livros que ele lê, os coleguinhas que ele tem, o que ele vê na televisão, tá certo? Um aluno típico aprende determinada palavra em que sentido? Então, lá fora, eles estão bem evoluídos, né? No Brasil, a gente não tem, não sei por que a Academia Brasileira de Letras não faz isso pra gente, né? Eu tenho, por exemplo, na hora que eu vou escrever, propor uma questão, eu gostaria de saber, né, se eu posso já usar uma palavra, se essa palavra é fácil ou difícil para o aluno, né? Porque se você não tem esse conhecimento, você pode cair em dois pecados. O pecado um é você usar uma palavra que realmente ele vai aprender só depois, né? É uma palavra que está muito fora do vocabulário dele, ou como normalmente as pessoas tendem a fazer, né? Que do tipo assim, não, eu acho, a wishful thinking, né? Lembra lá o princípio do Humpty Dumpty? Eu acho que os alunos ainda não viram essa palavra, então não vou colocar. E aí, de repente, o aluno viu essa palavra lá na aula de português, e você está deixando de usar na aula de matemática, porque acha que essa palavra não está lá, né? Então, assim, falta muito estudo, falta muito apoio para a gente, né? Em várias linhas, em várias nuances, né? Com relação a essa questão de quando exatamente colocar as coisas. Então, esse é um exemplo que vem da linguística, né? Outra aflição... Humberto, Oi, sim? complementando essa questão da linguística, tem um comentário aqui na planilha. Sim. A professora diz assim, desculpa a intromissão, mas pelo que conheço de alguns professores, acho que tem professores que não conhecem os termos notação, distratores, bidimensional, tridimensional, né? Exatamente. Sim. Pode ser, né? E tem mais uma questão aqui. Sou professora do 3º ano. A operação matemática divisão seria a introdução para frações? Fernando, só um segundinho aqui. Eu vou anotar aqui. São duas perguntas, então, né? Um comentário, né? Só falando, né, dos termos. E a outra é a pergunta se a divisão, a operação, né, ensinar divisão já é uma introdução para a fração. Beleza, deixa eu então comentar, né? Com relação ao primeiro comentário, tem toda a razão, né? Eu estou usando termos aqui, né? Que a maldição do conhecimento, tá vendo? Que para mim é feijão com arroz, né? Bidimensional, distrator, etc., né? Então, tá aí um exemplo de manifestação da maldição do conhecimento, né? Pode ser que vocês não estejam acostumados com essa palavra, né? A questão do Humpty Dumpty. São duas comunidades que estão tentando sentar na mesa e conversar juntos, né? Vocês que atuam no ensino fundamental 1, que vem do curso de educação de pedagogia, e um professor que tem formação matemática. Então, é natural que haja o ajuste de vocabulário, né? Isso é uma questão. Lá no projeto Livro Aberto, a gente está encaminhando para duas coisas que, de repente, eu posso introduzir nessa oficina aqui, né? Uma é criar um documento com um glossário, tá certo? Então, a gente pode criar, de forma colaborativa, um documento lá no Google Docs, onde eu coloco a palavra, né? E dou uma acepção para aquela palavra. Mas para isso eu preciso ouvir de vocês. Usa o formulário anônimo aí, fala, eu não sei quem é distrator. Será que você poderia pôr isso lá na lista de glossário? Tá certo? Então, é uma coisa que é um desdobramento, é um ajuste nessa oficina que a gente pode fazer, né? Sem contar que esse glossário que a gente for montar, ele vai ser útil não só para a gente aqui, né? Ele vai ser útil para outras oficinas, para as outras pessoas, e isso eu gosto bastante. Quando nas oficinas a gente produz algo que é útil para além das pessoas que fizeram a oficina, é útil para o público em geral, né? Com relação à divisão, sim, essa é uma outra questão, né? Nós vamos discutir também. Existem o número, né? O número
ele tem diversas funcionalidades, né? Pega, por exemplo, um número natural. Para que serve um número natural? O número 15, por exemplo. Para que você usa ele? Como que ele pode ser usado? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Ele pode ser usado para contar. Há 15 alunos nessa sala. Então, ó, contar é uma utilidade do número. Então, por exemplo, você poderia começar a falar de números naturais contando, né? Outra coisa que você pode usar os números naturais é para ordenar. O primeiro, o segundo, o terceiro, é um outro uso dos números. Então, você poderia começar a falar de números naturais ordenando, né? Tem um uso de números que é para rotular, dar nome. Não precisaria ser um número, poderia ser letras. Por exemplo, CEP. No CEP você usa números, mas esses números não é para contar, né? Não é que tenha uma ordem, não é que tenha nada, né? O seu CPF também. Você poderia perfeitamente, num outro planeta, inventar um CPF que só usasse letras, mas você usa números, né? Para dar nome aos bois. Então, assim, números têm diversos usos. No caso de frações, os usos, existem usos variados também. Qual é, né? Então, tem essa questão de você dividir em partes, né? Então, você pegou uma determinada unidade, dividiu em partes iguais e está considerando partes, né, dessa unidade. Justaposição de partes dessa unidade. É assim que o livro aberto está começando. Tem a questão da divisão, tá certo? Alguns livros começam com divisão. Se não me engano, na França, se começa com divisão, né? No livro aberto, a gente gastou, eu me lembro, acho que foram 2 tardes inteiras, lá no início do projeto, discutindo aí por onde a gente começa, por onde a gente começa, por onde a gente começa, né? Tem a questão do quociente, tá certo? Tem a questão do operador, você usar um número para dizer assim, uma figura ficou reduzida à metade. Então, você transforma coisas, né? Relacionado com geometria. Tem a questão da probabilidade. Então, assim, frações, como frações têm vários significados, você poderia começar a apresentar frações com significados diferentes. E aí, eu digo isso, eu já comentei com meus colegas do projeto Livro Aberto, um exercício que a gente não fez no Livro Aberto, e eu também não vi não li nenhum estudo apontando para isso, como que você distribui, de novo a pergunta da professora, né? No 4º e no 5º ano, esses vários significados. Então, você vai ver que na lição 1, na lição 2, é praticamente essa questão de pegar a unidade e dividir. Aparece de relance a questão da divisão, mas os outros significados de fração, probabilidade, operador, que é reduzir, tá certo? Pela metade, 1/3 do tamanho da figura, fotografias, coisas assim, não aparecem. Então, isso também, eu não vejo os profissionais, os pesquisadores em educação se articularem, né? Por quê? De novo, para mim esse é um ponto cego da academia. A academia estuda coisas específicas. Eles nunca pegam um arco completo e estuda de A a Z como a gente se propôs no livro aberto. Falei, cara, vamos pegar o livro aberto, vamos pegar do início ao fim e vamos ver como que as coisas juntam, né? Há espaço para isso. Então, não sei se vocês vão querer fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado em educação. Eu diria que esse é um tema interessantíssimo, né? Eu acho que você olhar, considerar, pensar, produzir um material que traga reflexões sobre como distribuir isso, você vai ficar famoso. Você vai ficar famoso porque se não tem, as pessoas não fazem, né? Tem isso, questão. Claro. Poderia utilizar o conceito de divisão e de fração como sinônimo? Assim como fração, o algoritmo do raciocínio da divisão é posterior ao conceito?
Então, dá para fazer as coisas juntas. Existem autores que introduzem o conceito de fração pela divisão, tá certo? Daria para fazer, sim, é uma opção, tá certo? É claro que tem vantagens e desvantagens em cada uma, né? Tá certo? Porque nem todos os aspectos de fração podem ser traduzidas ou colocadas numa situação só, né? Então, minha resposta a essa pergunta é sim, é uma alternativa válida. Existem autores, existem países, França, por exemplo, que usa a divisão para iniciar, o algoritmo da divisão, né? Do tipo assim, a gente faz divisão com o resto, né? Então, sei lá, 5 dividido por 2, resta 1. Aí você fala, agora eu vou introduzir um número, né? Vou introduzir uma situação onde vamos fazer uma divisão onde não há resto, né? Você estende o conceito de divisão. Então, é válido sim, né? É possível sim, tem trabalho sobre isso, mas não foi como a gente optou pelo livro aberto, né? Se quiser, eu posso até tentar separar aqui alguns textos, alguns artigos, né, alguns materiais que apontam para essa linha de começar o estudo de frações usando a divisão. Tá? Mais alguma observação, Cláudia? No chat, é um comentário, né? Acho de extrema importância trabalhar as ideias com desenho desde o primeiro ano, para chegar no quinto já terem uma noção. Mas, na maioria das vezes, é trabalhada a matemática em cima de adição e subtração nos primeiros e segundos anos. Eu só vou fazer um comentário com base também aqui na nossa proposta, que todos os conceitos já sejam trabalhados através de desenhos ou materiais concretos, desde o início, alguns até na educação infantil. Uhum. Para terminar esse assunto, né, eu vou colocar uma angústia, né, uma angústia como professor e uma angústia como pai, né. De novo, eu acho que tem espaço para investigação científica nesse assunto, né. Eu não sei se uma criança tem a maturidade para entender certos procedimentos e algoritmos com os números naturais. Divisão euclidiana, por exemplo, aquela que a gente pega um número, põe a chavezinha assim, divide, quanto que eu tenho que fazer, a criança pode até memorizar o procedimento a duras penas. Mas eu, como professor, olhando as pessoas, olhando minha filha, eu não sei se há maturidade já para ver isso no início. Eu não sei, quando a gente, estudando, vendo, lendo, né, história da matemática, o sistema de numeração decimal é sofisticadíssimo, tá certo? Os algoritmos que dali saem são sofisticados. Então, assim, essa questão levantada pela professora de quando exatamente colocar os assuntos de distribuir, essa eu acho que é a pergunta do 1 milhão, né? Tá certo? Pergunta que vale 1 bilhão, na verdade. Utilizar algoritmos, as crianças não estão preparadas, mas trabalhar com representações de desenhos, mostrar a divisão de uma maneira mais simples. Por exemplo, tem 2 copinhos e 4 balõezinhos, né? 4 florzinhas. Quantas florzinhas eu posso distribuir em cada um, que a criança possa fazer a relação bionívoca aí, eu acho que é possível, né? Então, só através de desenhos, né? Ou com alguma atividade concreta. Uhum. Certo. Mais alguma pergunta? Não? Vamos em frente. Vamos em frente. Essa aqui é interessante. Então, a reflexão sobre a prática 3.
Uma propriedade fundamental associada ao conceito de frações é a divisão em partes iguais, mesma quantidade. As duas primeiras atividades do livro aberto de frações têm como objetivo alertar o aluno para esse fato. Existem divisões, algumas em partes iguais e outras não em partes iguais. E que frações se colocam no contexto da divisão em partes iguais. Analise o material didático que você normalmente usa para ensinar frações. O material se preocupa em fazer essa distinção? Agora analise o seu modo de falar e a de seus colegas. Isso eu pedi porque eu fiz uma autoanálise, né? Depois de um certo tempo, você não mais menciona os iguais ao tratar de fração. No início você fala assim, não, porque está dividido em partes iguais, porque está dividido em partes iguais. Aí, passado um mês, o aluno te pergunta, por que, professor, que isso é um quinto? Porque está dividido em 5 partes. Você já deixa de falar o igual. É isso que eu estou querendo colocar aqui, né? Certo? Vamos ver o que vocês responderam aqui. Vamos olhar. Vamos compartilhar aqui, né? O conhecimento, conhecimento coletivo. O foco em partes iguais. Porque assim, né? Para você mostrar que é em partes iguais, para fortalecer esse conceito, você tem que mostrar o que não é em partes iguais, né? A fala fica meio subentendida, realmente é isso que ocorre. Depois de um tempo, você não repete mais o igual. Não, depois de um tempo, não. Eu costumo falar que são divisões iguais, mas posso ter deixado de falar em alguns momentos. Não se preocupa muito, essa é a minha fala. A questão que fica subentendido, né? Tá certo? Mas isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte da natureza humana. Do tipo, você quer falar, você quer transmitir uma mensagem. É questão de linguística de novo, né? Você quer transmitir uma mensagem, você quer se fazer entendido, mas você quer economizar energia, né? A natureza vive querendo economizar energia. Então, se você puder transmitir a mensagem usando menos palavras, a natureza, a evolução te coloca isso, né? Então, às vezes você fala, não vou falar mais igual porque está subentendido, mas é aí que mora o perigo, porque às vezes o aluno está aprendendo pela primeira vez, e para você está subentendido e para o aluno não, né? Sim, depois de trabalhar o conceito, né? Já está implícito, né? Os iguais já está implícito. Sim, então é uma questão. Às vezes eu me pego fazendo uma reflexão comigo, né? Já me peguei do tipo, falando com alunos da licenciatura, né? E não colocando esse igual aí, ó. Deixa eu mostrar um trecho do livro que mostra bem, num desses livros que eu mostrei para vocês, que coloca bem a questão de deixar a coisa implícita, né? São 2 desenhos que estão na mesma página do livro, hein? Estão na mesma página. Aqui, ó. Agora, observe como o Bruno dividiu uma folha em 4 partes iguais. Veja que se enfatizou aqui o igual. Cada parte é uma quarta parte ou um quarto da folha. Beleza? Logo abaixo está assim, ó. A mãe de Isabela fez 2 pizzas iguais. Iguais são as pizzas, hein? Mas dividiu cada uma de um jeito. Veja que está implícito que essa divisão é em partes iguais e que essa divisão está feita em partes iguais. E isso logo no início, não é que passou um tempo que está assim, né? Já falamos tantas vezes iguais, que aí quando não falar igual, fica subentendido que é igual. Então, logo abaixo, né, o autor, né, deixou já de cara assim, né, fez um exemplo explicitando e o outro deixando que está subentendido. É isso que eu quero dizer, né? Então, é uma questão, eu diria que a gente deveria, na medida do possível, sempre tentar se policiar, né? Ou, né? Aí vem uma outra questão, que é a da metacognição, né? Do tipo assim, você percebe que tem essa questão, que tem hora que você fala igual, e aí por preguiça ou por um sentimento de que todo mundo vai entender,
fica implícito que o igual está lá, né? Discutir isso com os alunos, né? Então, dizer assim, olha, aluno, tem hora que as pessoas falam igual, tem hora que não falam igual por preguiça. Então, colocar o aluno para avaliar a questão em si, né? E, de novo, os estudos mostram que quando você coloca o aluno para realizar metacognição, que é pensar como você pensa, né? Ou seja, quando que você usa o igual, quando você deveria usar o igual, mas não está usando, ou por falta de consciência, né? Ou porque está implícito, ou porque você esqueceu mesmo, né? Tá certo? Esse é um outro exemplo de um outro livro, né? Tá logo no início, tá vendo aqui, ó? É a segunda situação. Ele coloca aqui 5 tijolos, né? A gente vê que os tijolos são iguais, mas ele não explicita isso. Ele bem poderia ter colocado. Veja a pilha de tijolos, né? Podia até colocar aqui, né? Tirei aqui quantos tenha. Veja a pilha de 5 tijolos iguais. Ou veja a pilha de tijolos, observe que eles são todos iguais, né? Então, isso não está explícito no texto, né? Isso está implícito pela imagem, sendo que essa é a segunda situação logo no início que está trabalhando fração, né? Então, eu, no início, tentaria aí, já que é importante, já que o conceito de fração, nessa perspectiva, se apoia, né, numa partição da unidade em partes iguais, a palavra igual tem que aparecer aí, né? Deixar implícito, no início, correr um risco, né? Ok? Eu achei, num único livro daqueles livros que eu mostrei ali para você, um único exercício que faz o aluno refletir quando não está dividido em partes iguais. Então, ele coloca aqui, ó. Adriana afirmou que tentou de ver de metade da figura ao lado. Você acha que a afirmação dela está correta? Por quê? Né? Então, eu gostei dessa questão por 2 motivos. Primeiro, que está trazendo a questão de divisão não em partes iguais. E depois, está colocando o aluno para pensar no conceito, fazer uma reflexão no conceito. Muito bacana essa questão desse livro aqui, né? O item 2 também faz a mesma reflexão, né? E está dividido em 3 partes, né? Só que as partes não são iguais. E aí eu posso dizer que essa parte ela é 1/3, né? Então, se a questão de estar dividida em partes iguais, que, de novo, é o fundamento, é o alicerce do conceito de fração, isso não está bem claro para o aluno, né? Às vezes ficou subentendido, você nem explicitou, essa questão traz à tona, né, explicita, põe em evidência, chama a atenção para essa questão, né? E assim, tem exames onde, ou seja, é comum encontrar alunos que vão dizer que isso aqui é 1/3, tá certo? Tem 3 pedaços, se um dos pedaços é 1/3, porque a questão do igual, ela não ficou clara, né? A base do conceito de fração, que é divisão em partes iguais, não ficou clara. Alguém tem alguma pergunta, observação, comentário sobre essa parte? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Alguém tem alguma observação desse assunto? Não? Então eu vou em frente, hein? Estamos aí. Oi. Tem gente que está entrando agora, estou dando a permissão aqui. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Questão para reflexão 4. Na atividade da lição 1 do livro aberto de frações, vimos que um retângulo dividido em quartos não significa que cada quarto tem que ter o mesmo formato geométrico. No caso de retângulos divididos em quartos, divisão em partes iguais significa divisão em partes com mesma área. Analise o material didático que você normalmente usa para ensinar frações.
O material inclui algum exemplo de frações com formatos diferentes? Olha só, o que a gente percebeu é que quando você vai... Os livros, normalmente, quando trabalham com frações, vão falar de quartos, mas cada quarto tem o mesmo formato geométrico. Então, aqui, ó, você tem quartos aqui, tá vendo? Só que esse quarto é geometricamente igual a esse quarto, que é geometricamente igual a esse quarto, que é geometricamente igual a esse quarto. Esse quarto é igual a esse quarto, que é igual a esse quarto, que é igual a esse quarto, né? Igual, 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 tá vendo? Igual, igual, né? Então, o que essa questão está falando? Está falando dessa situação aqui, olha só. Aqui, por exemplo. Esse retângulo, ele está dividido em quartos. Foi a nossa última atividade que a gente fez, tá certo? Só que aqui, apesar desse triângulo ser um quarto, o formato geométrico dele, né, do triângulo, é diferente do formato geométrico desse retângulo, que também é um quarto. Tá? Então, dizer que é um quarto não quer dizer que a sua representação tem que ser geometricamente igual a todos os outros quartos. Não. Pode ter formato diferente e ainda ser quarto. O que conta é a área. Se isso fosse uma barrinha de chocolate, o que conta é a quantidade de chocolate que você está comendo. E aí o que a gente observou no livro aberto de matemática é que os livros didáticos, eles não apresentam uma variação nesse sentido. O que eles apresentam são situações prototípicas, né? Ou seja, sempre com os quartos, os quintos, sejam o que for, com o mesmo formato geométrico. E aí aquela história das figuras prototípicas. Se você só apresenta quartos onde cada quarto é geometricamente congruente, igual ao outro, fica na cabeça das pessoas de que um quarto é só um quarto numa divisão, se eles forem geometricamente equivalentes, e esse não é o caso, tá certo? Vamos ver o que vocês escreveram na reflexão aí, tá bom? Ok? Vamos ver aqui. Vamos ver. Não, não, sim, 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 sim. Eu, quando construí esse formulário, eu estava querendo colocar uma opção que permitisse anexar desenhos, né? Porque, por exemplo, eu estou curiosíssimo para quem de vocês que respondeu sim, eu queria ver esse desenho. Então, que você tirasse uma foto com o celular e anexasse, né? Por que eu não pedi, por que eu não coloquei essa opção? Porque nessa opção você tem que ter uma conta do Gmail, né? Para você poder preencher um formulário do Google, onde é possível anexar materiais como uma resposta, né? Você tem que ter uma conta no Gmail, e como eu vi que muitos de vocês não tinham, eu falei, isso vai prejudicar, né? Já que eu queria ver a resposta de vocês para as outras perguntas, né? De repente é uma outra questão para eu pensar, para ver como que a gente adapta a oficina, no sentido de que a colaboração de vocês vá além do que escrever texto. Vocês possam desenhar uma figura, tirar uma foto, né? Tá certo? Então, vou pensar nisso, porque eu estou curiosíssimo, né? Para ver quem respondeu sim, sim nesse sentido, né? Olha só. Porque eu não sei também se o enunciado está claro. Porque você pode dizer, não, Berta, é claro que tem formatos diferentes. Olha só, aqui é retângulo, né? E aqui é retângulo, aqui é retângulo e aqui é triângulo. São formatos diferentes. Eu digo formatos diferentes da mesma divisão. Que nem essa aqui. Na mesma figura, você tem triângulo e retângulo. Então, tem nos livros didáticos a apresentação de uma divisão em quartos, numa divisão onde se mistura na mesma figura triângulos e retângulos. Naqueles livros,
aqueles livros que eu mostrei para vocês aí no PDF, eu não encontrei nenhum, né? Não encontrei nenhum. Ok? Alguém tem Humberto, algum... Diga. todos os professores têm uma conta do Gmail, que é o e-mail institucional que nós criamos. A gente pode tentar alinhar durante a semana, fazer a modificação do acesso deles para o e-mail institucional. Aí, quem sabe, dá para preencher como você precisa. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Alguém tem alguma questão dessa reflexão aí? Não? Eu vou para a quinta parte, quinta e última parte, quinto e último dever de casa, né? Você já tinha percebido que em um modelo discreto, né? Aí, assim, coloca discreto no glossário, Humberto, tá certo? Coloca lá o que significa discreto, né? O que é discreto e contínuo, né? Você tinha percebido que o modelo discreto é assim, é uma situação onde você tem objetos que você não pode dividir arbitrariamente. Então, um ovo, né? Você consegue dividir um ovo ao meio? Não consegue. Você consegue dividir um ovo em 7 partes iguais? Não consegue. Você consegue dividir um conjunto de 12 ovos em 2 partes iguais? Consegue. Uma parte com 6 ovos e outra parte com 6 ovos. Então, modelos discretos são modelos que têm esse tipo de restrição. Um elemento do seu conjunto, ele não pode ser dividido arbitrariamente. No modelo contínuo, que nem uma barra de chocolate, um retângulo, você pode fazer divisões arbitrárias. Em princípio, você pode pegar um retângulo e dividir em 1 milhão de partes. Elas vão ficar muito pequenininhas, mas você pode dividir em 1 milhão, pode dividir em 1 bilhão, pode dividir em 1 trilhão. Vai ficar muito pequenininho, né? Então, modelos contínuos são aqueles que você pode dividir o quanto você quiser. Nos modelos discretos, não. Então, uma coisa que eu chamei a atenção no nosso primeiro encontro é a de que, nos modelos discretos, você não pode falar de qualquer fração de um modelo discreto. Por exemplo, não faz sentido perguntar quanto que é 1/7 de 12 ovos. Não faz sentido. Não faz essa pergunta. Você não vai conseguir dividir 12 ovos em 7 partes iguais e pegar uma delas. Não vai. Não faz sentido pelo contexto do problema, né? Tá certo? Não faz sentido. É como perguntar, né, quantas rodas tem um gato. A pergunta não faz sentido, porque gato não tem rodas. Você pode perguntar patas, mas não rodas. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Essa pergunta, ela não se coloca, né? Se você está usando um modelo discreto, se você está usando um modelo onde existem objetos que não podem ser arbitrariamente divididos, você fica com uma desvantagem, né? Você não pode falar de qualquer fração. Essa é uma desvantagem dos modelos discretos, de que você não pode pegar qualquer fração. Tanto que, eu já comentei isso e vou repetir, existem países, o Japão é um deles, aquele livro japonês que foi traduzido para o espanhol, não tem um modelo discreto. Você fala de modelo discreto bem depois. Depois que o aluno aprendeu tudo que tem que aprender de fração, né? Com modelos contínuos, que aí você pode pegar qualquer fração que você quiser, aí ele fala do modelo discreto com uma situação particular, tá certo? Então, eu não encontrei nenhum livro que explicitasse isso, seja nas licenciaturas, seja nos cursos de pedagogia, tirando o Vu. Vu é um matemático sino-americano, ele escreveu um livro sobre o ensino de números lá nos Estados Unidos, e foi com ele que a luzinha acendeu para mim, tá certo? A luzinha acendeu por causa do Vu, né? O Vu lá no livro dele, eu estava lendo, já tirei meu doutorado, né? Estou lá eu, no projeto do livro aberto de frações,
investigando, fazendo pesquisa bibliográfica para escrever o livro de frações. Estou lá eu lendo o livro do Wu e o Wu fala, né? Olha, tem um modelo discreto, tem um modelo contínuo, o modelo discreto tem problema, né? O modelo discreto, você não pode pegar qualquer fração. Falei, a revelação, né? Aquilo que ninguém nunca disse, faz todo sentido, é super importante, né? Por conta das limitações que tem, né? Tem vantagens o modelo discreto? Claro que tem vantagem. Por quê? Porque os modelos discretos aparecem no dia a dia, né? Pega meia dúzia de ovos. Isso aparece no dia a dia. O modelo discreto é usado no dia a dia. Então, é uma vantagem. Agora, do ponto de vista de ensinar, né? Do ponto de vista de ensinar, há essa questão, né? Então, eu perguntei para vocês se vocês foram que nem eu, né? A luzinha acendeu depois, né? Nunca tinha alertado para isso, né? É uma coisa que estava ali, a gente via, consumia isso, usava isso, mas nunca tinha alertado, né? E vamos ver o que vocês responderam aí. Se vocês foram que nem eu, viram isso depois, ou já tinham visto isso antes, né? Que a reflexão sobre a parte 5. Não, não, sim, sim, não. Sim. Não havia percebido, não havia percebido. Realmente, na verdade, não tinha percebido, não. Acho muito abstrato, temos que fazer cálculo e não fica muito usual. Não entendi a resposta, não havia percebido. Sim. Realmente não faz sentido comentar dessa forma, não faz sentido, não tinha percebido. Então, estou vendo que tem muitos de vocês que compartilham da minha experiência, né? Tá certo? Então, isso é um alerta, uma reflexão para vocês. Não estou dizendo que é para eliminar os modelos discretos. De novo, você que tem que decidir, você que conhece a sua turma, né? Você, a sua comunidade. Mas agora, caso você opte por usar um modelo discreto, você está atento sobre isso e, de repente, pode perceber um comportamento no aluno que advém dessa limitação dos modelos discretos. Aí você toma uma ação, toma um percurso com consciência, ou seja, agora você pode fazer escolhas, né? Não, eu vou continuar usando o modelo discreto, mas agora você toma consciência e age de acordo, né? Uma escolha consciente. Alguém tem alguma pergunta, observação sobre esse tema? Não? Muito bem. Cláudia, vê se você... Já são 10h30. Veja se você concorda com esse encaminhamento, né? A gente gastou um bom tempo nessas reflexões. Eu, Humberto, achei que esse tempo foi muito bem usado, porque são essas reflexões, né, as observações de vocês, os comentários, as críticas, que sistematizam as atividades, né? Só fazer atividade, não criar uma reflexão, não é uma oficina proveitosa, né? Então, achei que valeu muito a pena, né? Como estamos já com 1h30, como o bendito do Google limitou para 100 pessoas, e tem muito de vocês que não estão acessando, né? Eu estou pensando em fazer o seguinte. Então, eu agora vou liberar as demais atividades lá que eu esqueci de liberar, né? Deixei pausado, retirei a pausa, né? Esqueci de retirar a pausa. Então, eu deixaria essas atividades para vocês fazerem ao longo da semana, tá certo? E encerraria o nosso encontro aqui para, digamos, não prejudicar as pessoas que não conseguiram entrar por conta dessa limitação do Google. E aí a gente poderia pensar no nosso próximo encontro, né? E o que você acha, Cláudia?
tudo bem, Humberto. Podemos, então, finalizar, né, com a liberação dessas atividades. Eu estou disponibilizando aí no chat a lista de presença para os participantes, e aí os outros que tentaram acessar e não conseguiram, nós vamos disponibilizar a gravação. Eu já peço que você encaminhe para mim, então, Humberto. Sim, a hora que tiver pronto, eu encaminho. Ok, então, tá bom? Cláudia, agora há uma questão, é o seguinte, na quinta-feira da semana que vem, a minha universidade vai estar oferecendo um evento que é um encontro GeoGebra dos países que falam português. E eu estou como responsável pela primeira atividade, que vai receber um professor de Portugal, e a atividade começa exatamente às 9 horas. Então, assim, eu não conseguiria fazer esse nosso encontro na quinta-feira de manhã. Então, assim, eu não sei como que vocês preferem fazer. Eu poderia, por exemplo, fazer na sexta de manhã, ou se vocês preferem deixar para outra semana, deixar 2 semanas. Não sei como que vocês... Ou se a gente discute isso ao longo da semana. Como que você pretende encaminhar, Cláudia? Humberto, particularmente, eu Sim. não gosto muito de interrupções, que a gente perde um pouquinho Sim. a sequência. Se para você não for ruim, nós podemos fazer ou na quinta-feira à noite, né? Ou na sexta, na quarta, aí conforme a sua disponibilidade. E aí eu repasso para os professores, aqueles que não puderem, da mesma forma que hoje, né? Eles assistiriam à gravação. Tá. Pode ser... O que é melhor para vocês? Quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã? Se vocês quiserem se manifestar no chat, ou chat, eu com a língua com o inglês aí sou péssima. Sexta? Alguns já estão sexta de manhã, sexta de manhã, sexta de manhã. Tem um quinta-noite ali. Eu acho que já temos aí uma boa quantidade falando da sexta de manhã. Não vai dar tempo de acompanhar a votação de todos, mas se para você tudo bem, podemos fechar na sexta de manhã, então. Então, tá bom. Sim. Eu concordo, eu também não gosto dessas interrupções, mas isso já estava marcado já faz um tempo, né? E eu trago aqui... Com certeza, só temos a agradecer pela disponibilidade. Tem a Fundação Carlos Chagas, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? E a Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa sobre quais são as características dos cursos de formação, de desenvolvimento profissional que funcionam, né? Porque muitas prefeituras oferecem cursos de formação, de desenvolvimento profissional e formação continuada. E o que eles colocam é que a característica daqueles cursos que têm, assim, acabam tendo um rendimento melhor, são aqueles que são feitos com regularidade. Aquele do tipo assim, que é um dia só, ou um final de semana só, uma semana só, não tem tanto impacto como aqueles que é feito de forma regular, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Eu vou liberar já, inclusive. Vocês são testemunhas, né? Eu vou... Aqui, stop. Parei. Lembra aqui o link da... Vou até copiar aqui na... Isso, olha só. Vou copiar no chat. Que esse é o link. Eu vou mandar por e-mail de qualquer forma. Então, o dever de casa para a próxima sexta-feira de manhã, 9 horas, né? Tá certo? Resolver os restantes atividades da lição 1. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, porque vocês receberam lá o convite, né? humbertobotolossi@id.uf.br, né? E será enviado por e-mail. Eu vou enviar de novo por e-mail para vocês terem por e-mail, né? Esse endereço aí.
Aí o dever de casa é fazer essas atividades, tá bom? Então, feliz dia do professor, feliz dia do mestre. Aproveitem aí. Eu vou parar aqui a gravação, né? E nos vemos aí na próxima semana, tá bom?